Liderança, galera. Liderança é bom demais. Vamos falar sobre liderança, que é um tema muito maneiro, porque pode ser usado para várias áreas, tanto medicina, engenharia, computação. Hoje a gente tem um Guilherme aí com a gente, que é um baita desenvolvedor, né? Trabalha no ramo de computação e está aí hoje para participar da aula com a gente. Isso é muito maneiro. Isso é muito maneiro porque a gente está começando a virar multiprofissional, conhecimento de várias áreas que serão discutidas ao final, mas o curso é para médicos e acabou que ele vai ganhar muita coisa nisso, vai trazer muito conhecimento para ele também de outras áreas que não só soft skills. Vamos lá, galera. Quando eu era moleque, assim, muito mais jovem, eu sempre me perguntei por que alguém gostaria de ser liderado por mim, sabe? Por qual foco, qual coisa essa pessoa pensaria se ela fosse liderada por mim? Isso é um ponto extremamente importante. Quando a gente começa a falar de liderança, a gente tem que se colocar no lugar de líder. Colocando-se no lugar de líder, o que as pessoas que supostamente seriam lideradas ou que conviveriam comigo pensariam? Tendo uma ideia disso, a gente pode começar a verificar uma posição de líder, certo? A gente falou de liderança na aula passada, eu falei sobre muita coisa em intramarketing, falei sobre várias alternativas de liderança, tá tudo lá na área do aluno, pode dar uma chegada lá. E agora eu vou falar sobre outras coisas de liderança antes da formação do perfil do líder, que vai ficar para a última aula, para a aula 4 de liderança. Então, quando você for trabalhar com alguma pessoa que você esteja em posição de liderança, seria interessante que você perguntasse a essas pessoas por que elas gostariam de ser lideradas por você. E se você não puder perguntar para elas, pergunte a si mesmo. O que você poderia trazer para as pessoas? O que você poderia trazer para melhorar a vida das pessoas, para melhorar o resultado que elas obtêm ao fazer o que elas fazem? Esse é o papel do líder, lembra? O líder é você conseguir objetivos por meio da influência sem mandar ninguém fazer. Você influencia outras pessoas para que elas executem aquilo e a gente atinja objetivos. Esse é o papel do líder. Mas para a gente fazer isso, o líder ele tem que ter características, razões que são admiradas e que fazem com que ele consiga ter força de liderança, força de influência sobre as pessoas que estão à volta dele. E eu sempre pensei isso, cara, quem é um grande líder que eu seguiria, por exemplo, né? Eu seguiria Dom Pedro II, um cara extremamente inteligente, jogado para ser imperador desde muito jovem, que teve que estudar muitas línguas, um cara que teve uma formação religiosa diferenciada, seria um baita líder. Outro grande líder, Martin Luther King Jr., um cara que lutou contra todo o status quo nos Estados Unidos pelos direitos civis, fazer com que as pessoas pudessem ser aceitas não pela sua cor da pele, mas pelo caráter. Martin Luther King Jr., para quem nunca viu, tem um filme chamado Selma, cara, muito legal, que conta sobre a marcha sobre Selma que eles fizeram, que foi uma das marchas, assim, que mudou o movimento negro nos Estados Unidos. Então é um baita líder também. E assim, então, tem vários. Steve Jobs, que eu não vejo ele como um bom líder, mas ele é um cara que tem seus resultados muito diferenciados. Mas você vê também, por exemplo, Jeff Bezos, que é um cara que também teve resultados diferenciados e, querendo ou não, independente ou não dos males que possam ter ocorrido nesse meio do caminho, ele é um cara que tem o seu papel na liderança. E assim Elon Musk, e assim Flávio Augusto do WhatsApp, e assim Caíto Maia da Chili Beans. E aí você pega vários empreendedores, várias pessoas que você olha o estilo de liderança que você gostaria de fazer. E você já se perguntou por que você gostaria de seguir aquele estilo de liderança caso você seja líder? Caso você seja chefe do PS, caso você seja chefe da unidade de terapia intensiva? Você já se perguntou isso? Às vezes a gente tem pessoas à nossa volta que a gente olha aquela pessoa, aquele professor, aquele rotina, aquele chefe, a gente fala assim, cara, eu queria ser igual aquele cara. Por que eu queria ser igual aquele cara? Tem algo naquele cara, tem alguma coisa naquele líder, alguma coisa naquela pessoa de expressão que se encontra com algo que está faltando em mim e que eu vejo que ele ter aquilo é um fator que me impulsiona a atingir objetivos. E o que é aquilo? Quais são as razões que aquela pessoa carrega? Quais são os porquês que aquela pessoa carrega que fazem com que eu queira ser liderado por ela? Então, a primeira coisa que a gente deve se perguntar quando a gente assume uma posição de líder
em qualquer área da sua vida, inclusive como médico, no atendimento ambulatorial. O médico, ele é líder, pessoal. Você tem que ter noção disso. O médico, qual é o objetivo do médico? O médico, o objetivo dele é curar quando der, trazer conforto sempre. Ótimo, maravilha. Se ele tem um objetivo e não é ele o responsável pelo objetivo, ele só alinha, quem vai fazer é o paciente, ele precisa ter liderança, ele precisa ter capacidade de influenciar o paciente para que o paciente execute o que foi combinado para que vocês tenham um resultado. Então, o médico ele tem que ter muita liderança. E quais são os fatores que esse médico tem, que aquele médico tem, que qualquer outro médico tem, que faz com que os pacientes dele fiquem com ele, estejam com ele? Para isso, a gente usa uma técnica que é feita no coaching, é feita no mercado empresarial, na administração, que chama modelagem. Quem já leu aí, se eu não me engano, o Dayan já leu o livro O Monge Executivo, eles não falam pelo nome, pelo termo, eles colocam de uma maneira bonitinha ali, modelagem, etc. Como é que é isso? Eles listam, eles sentam todos, né, todas as pessoas. No livro, eles pegam vários executivos, e mandam para o mosteiro, no qual um ex-executivo, dando spoiler aqui, um ex-executivo grande da história do mercado corporativo americano, está treinando eles, que seria um monge, né, no aspecto da liderança, nessa soft skill específica que é a liderança. E aí ele fala assim, listem para mim 10 características de um bom líder. O que ele está fazendo ali nada mais é do que modelagem. Nada mais é do que modelagem. O que seria modelagem? Você pega 5 pessoas que te inspiram. 5 pessoas. Então, por exemplo, no meu caso, Flávio Augusto, do WhatsApp, é um cara que me inspira muito, um cara que veio de baixo, lutou. Minha mãe, que fez neurocirurgia numa época que mulher não era aceita na neurocirurgia e batalhou muito para conseguir isso. Mahatma Gandhi, que foi um cara que mudou o mundo de uma maneira não violenta. Isso é algo que me inspira bastante. Tá bom, e vão ter outros, né? Vão ter outros. E aí eu pego 3, vamos botar 3 características de cada uma dessas 5 pessoas que fazem com que existem nelas e que eu gostaria de ter. Que eu acho que se eu tivesse aquilo, eu seria um bom líder. Pronto, tá feito sua modelagem. E aí você pode fazer qualquer pessoa, seu pai, sua mãe, avô, avó, chefe, uma pessoa que você nem conhece, que você leu, um personagem. Quer ver um cara que eu modelei muito na minha vida? Machado de Assis. É um cara que eu modelo muito a minha vida, é o Machado de Assis. Por quê? Machado de Assis era negro, era pobre, era daqui do Rio de Janeiro. Ele, cara, aprendeu francês conversando com o dono da mercearia que ele trabalhava em francês. Olha que bizarro. Né? Era um cara que era epilético temporal e, independente de dar crises, etc., ele estava lá prolificamente escrevendo e era um gênio, um cara acima da média, um cara diferenciado. O primeiro cara que me fez abrir um capítulo de livro e falar assim, gente, como é que alguém pensou nisso? Ele foi o primeiro, depois veio Dostoiévski, vieram alguns outros, mas ele foi o primeiro. Foi lendo Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Ao primeiro verme que rói minha carne. Cara, quando eu li aquilo, ao verme que roeu, não lembro o tempo verbal agora, minha carne. Falei, cara, que cara genial. Ele conseguiu mudar tanto a ótica dele que ele olhou a partir do ponto de vista de um morto. Olha que bizarro, como isso é difícil. Genial. Então eu modelei muito da minha forma de escrever, da minha forma de pensar pelo Machado de Assis. E assim eu fiz com várias pessoas. A gente, querendo ou não, o ser humano, em cada encontro que a gente tem com outras pessoas, a gente modela algo. A gente nunca sai 100% a gente. A gente sempre sai 99% a gente, 1% daquela pessoa que a gente encontrou. Por isso que eu falo com o pessoal estagiário, com a galera que está chegando, com os meus alunos, eu vou participar amanhã, pessoal, amanhã eu vou participar de uma live onde eu vou falar de carreira médica também. Toda vez que eu tenho um encontro desse, eu saio diferente, eu aprendo alguma coisa com as pessoas, eu me modelo a partir do comportamento delas, eu vejo algo, mudo. Então a modelagem ativa, porque essa é uma modelagem passiva, né? As coisas vão acontecendo, eu vou abordando, vou pegando aquelas coisas para mim, e eu nem percebo, às vezes eu nem percebo que eu mudei o comportamento, né? Quem aí já falou com alguém de outro estado e quando viu já estava fazendo o sotaque? Isso é uma modelagem, mas isso é uma modelagem passiva, né? O ativo de sentar e escrever características que você quer daquela pessoa, daquela personalidade, é algo que você pode fazer para moldar o seu tipo de liderança. Beleza? Certo.
Felipe, eu posso botar um astronauta para modelar em relação ao meu jeito de lidar com o paciente? Pode. Não tem nada a ver, cara. São as características daquele personagem, daquela pessoa, daquela, daquele ser humano, daquele conjunto de habilidades. É alguma daquelas habilidades. É ela que você tem que buscar. E no caso aí a gente está botando 3, 5 pessoas. Eu recomendo que vocês modelem, tá? 5 pessoas, que vocês pensem ativamente isso. Dentre as características das pessoas, quais eu gostaria de ter. Você pode fazer isso para liderança, você pode fazer isso para produtividade, você pode fazer isso para qualquer coisa. E eu sempre recomendo, principalmente para liderança, que comece com modelagem. Porque se for assim, não, eu sei liderar por mim mesmo, é natural, é algo instintivo. Nossa senhora, vai fazer muita cagada, porque that's life, a vida é difícil, a gente erra bastante. E, pessoal, ser um bom líder exige de você uma flexibilidade reativa. O que é isso? Quando você está diante de um problema, você tem 2 opções em relação àquele problema. Rapaz, esse maior bytes aqui está me matando. Você tem 2 opções em relação àquele problema. Focar no problema e se matar no problema e, assim, destruir sua vida por causa daquele problema, ou você pode não pensar no problema. Ou você pode só pensar no problema e não resolver nada, na verdade, tem várias opções, né? Mas o que são essas opções? São flexibilidades reativas. A sua reação é modificada. Então, quando você passa por alguma coisa, vamos dizer, um estímulo externo ou interno, a gente falou sobre isso em inteligência emocional na aula 3 de produtividade. Quando a gente passa por um estímulo externo ou interno muito forte, que faz com que eu tenha uma emoção, que é um reflexo, em sequência, essa emoção ela gera uma ação. A gente tem que treinar a separação dessa ação com a emoção. O que é isso, Felipe? Por exemplo, é a história da respiração, tá até lá no meu Instagram. Quando você fica com medo, você respira mais rápido, e você respira mais rápido, e você respira mais rápido, o seu coração acelera. Se você começar a perceber que a ação inicial você não tem controle, mas as sequenciais você tem controle e você consegue mudar, você começa a ajeitar a ação e você começa a modificar os resultados daquele momento. Então é extremamente importante que o líder tenha flexibilidade reativa. Quantas vezes você já não recebeu uma mensagem no WhatsApp, uma mensagem em algum lugar e você fala assim, o que essa pessoa está querendo dizer, cara? Já meio revoltada, assim, você já fica meio puto. Né? O que está querendo dizer? Aí depois você fala, calma aí. Não, ela não quer dizer nada disso. É meu jeito de ler, porque nesse momento eu estou estressado. Então, a flexibilidade reativa. A análise da separação das emoções para ações. Você pega, cara, os americanos adoram estudar isso, né? Tem aquela história das crianças com marshmallow. Não sei se vocês já ouviram falar. Pegaram várias crianças, botaram numa sala, botaram marshmallow em frente a elas e falaram, olha, vocês têm que esperar um determinado espaço de tempo, no caso eu acho que eram 20 minutos, para comer o marshmallow. Se você não comer o marshmallow, você vai ser recompensado. Se você comer antes, não tem problema nenhum. As crianças que ficavam até 20 minutos ganhavam 2 marshmallows. As crianças que não ficavam comiam antes e acabou, beleza, vai para casa feliz. Todas as crianças que esperaram os 20 minutos para comer o marshmallow deram certo na vida. Olha que bizarro. Elas tinham uma flexibilidade reativa absurda. Já das outras crianças, teve gente que deu certo, teve gente que deu errado. Eu digo dar certo no âmbito profissional, tá? Eu não digo dar certo como uma coisa, ganhou muito dinheiro. Não, deu certo porque ela cumpriu as expectativas dela. Isso é dar certo. Legal? Então, a criança que tinha controle sobre as ações dela, conseguindo assim controlar a emoção, tinha melhores resultados na vida adulta. Então, a flexibilidade reativa é muito importante para um líder. Principalmente para quê? Para dar segurança à equipe. O líder que é imprevisível, aquele cara que estoura, aquela pessoa que estoura a qualquer momento, aquele médico que estoura a qualquer momento, que não escuta o paciente, que briga, que dá ataque. Esse médico ele vai ter que entrar para uma unidade para trabalhar, ele não vai ter consultório cheio. Ele não vai ter consultório. E se ele tiver o consultório, depois de um tempo, o consultório dele vai começar a dar problema. Por quê? Porque você não transmite segurança à equipe, aos pacientes. Para que você transmita segurança, você tem que ter flexibilidade reativa, você tem que ter capacidade de lidar com situações milhares, situações extremamente adversas, e pensar, olha, qual a melhor coisa a fazer nesse momento. Claro que vai ter momentos que você vai estourar, óbvio. Mas a flexibilidade reativa vai te proteger disso. Quer ver uma coisa que é muito legal?
né? Eu até falei sobre isso na aula de inteligência emocional. Um exemplo de flexibilidade reativa que não consegue ser controlada, né? Os juízes, depois de comer, dão penas mais brandas. Eu já falei isso com vocês. Independe do crime. Crimes hediondos, etc., eles dão penas mais brandas. Olha que bizarro. Por quê? Porque eles comeram. É isso. O ser humano fica mais tranquilo depois de comer. Flexibilidade reativa não treinada. Então, o nosso objetivo é treinar, separar emoções das ações, conforme eu falei lá na aula de inteligência emocional, para que a gente dê segurança para a nossa equipe, dê segurança para as pessoas que trabalham com a gente. Certo? Ótimo. E como é que a gente pode fazer com que essas pessoas se desenvolvam? Esse é um ponto que, quando eu entrei na Sala Vermelha, o Miguel perguntou para mim na época. Eu fui contratado direto para ser CEO na Sala Vermelha, porque eu já tinha uma carreira extra corporativa, né? Com coaching, com treinamento de vendas, etc. Então ele me chamou direto para isso, porque ele sabia que eu ia ter que largar mão de muita coisa valiosa. Então tinha que ser um cargo que ele achasse que teria uma coisa que, na verdade, na execução, vocês estão vendo que não tem nada disso, né? Eu sou igual a todo mundo e pau a pau, vambora. O negócio é resultado e objetivo. Mas ele falou, cara, você gosta de desenvolver pessoas? Eu falei, eu não gosto de desenvolver pessoas, não, cara. Eu acho que as pessoas, eu não desenvolvo. Eu só dou confiança e segurança para que elas se desenvolvam. Eu adoro que as pessoas se desenvolvam. Eu dou votos de confiança verdadeira. O que é isso? É o enfermeiro que tem dificuldade, por exemplo, de comandar uma parada, vamos dizer que só tem um enfermeiro. O dia que tiver você e ele tiverem duas paradas, ele vai ter que mandar, não tem jeito. Então, o que você faz? Você começa a treinar as pessoas e dar votos de confiança verdadeira. Quando a pessoa está competente naquilo, cara, vai e faz, está na sua mão, você consegue. E prepare-se para o resultado que vier, porque se vier um resultado ruim, você vai matar no peito, você é um líder. Você fala assim, olha, deu um resultado ruim. Não tem problema. Vamos corrigir e vamos crescer. É assim que funciona. Mas dar confiança, dar aquele voto de você consegue. Não sei se vocês já viram, tem uma série da Netflix, chama O Último Arremesso, que é sobre, na realidade, em inglês é The Last Dance, a última dança, que é sobre o hexacampeonato do Chicago Bulls na NBA. Nesse documentário você vê milhares de exemplos de confiança verdadeira, flexibilidade reativa, modelagem. Você vê o quanto o Michael Jordan, apesar de ser um cara com ego deste tamanho, ele era um cara que tinha votos de confiança verdadeira em algumas pessoas e que, por coincidência, não sei se foi Deus, não sei o que foi, deu certo. Deu certo. Obteve muito resultado, tanto que eles foram campeões várias vezes, né? E para falar disso, nada mais interessante do que a gente citar o Irving Goffman, que é um sociólogo, que ele fala o seguinte: a liderança é como uma performance da arte, em que os papéis surgem com o desenrolar da peça. Então, quando a gente entra numa empresa, ou a gente entra em qualquer condição, quando entra um paciente novo na nossa sala, a gente não sabe o que aquele paciente vai fazer. A gente não conhece a personalidade daquele paciente sob pressão. A gente não sabe como é que ele vai reagir quando você der uma notícia de câncer ou algo assim. Então, a liderança ela exige flexibilidade. E para a gente ter flexibilidade, o que a gente tem que ter, Felipe? A gente tem que ter um imaginário amplo. O que é o imaginário amplo? Verificar o máximo de situações pela qual um ser humano já passou, pode passar, o que existe na história da humanidade, que eu nunca passei, mas que um paciente meu pode passar e trazer para mim. O maior aliado do médico é o imaginário. O imaginário é construído por arte, literatura, filme, música. Isso faz com que você expanda a sua capacidade de imaginação, a sua capacidade de análise e que você possa ter uma maior empatia com o seu paciente. E aí sim, liderança. Porque liderança nada mais é do que empatia. Show? Mas para ter empatia, a gente precisa ter uma coisa que é muito interessante, que é o quê? Ouvir as pessoas. Além de buscar literatura, ver filmes, ouvir música, ver séries, o que você gostar, mas que tenha arte, a gente precisa de arte. Por quê? Não, eu vou fazer um bypass aqui, né? Eu estava vendo o Roda Viva do Yuval Noah Harari, aquele professor israelita, ou israelense, né? De história, que escreveu o Sapiens e 21 lições para o século XXI. Ele fala exatamente dessa parte de que o futuro
As perspectivas que nós temos de futuro têm que ser desenhadas pelos artistas, porque ele não teria capacidade de extrapolação para o futuro. Ele fala muito de futuro distópico nos livros dele, mas não teria capacidade de extrapolação para o futuro porque ele não tem imaginação suficiente, ele não tem criatividade suficiente. Então ele precisaria que os artistas falassem do futuro. Então os artistas, pessoal, eles tendem a abordar questões, vidas, vivências que a gente nunca vai conseguir sobreviver. A gente nunca vai passar por aquilo. Então é interessante que a gente conheça o máximo possível. Quem já leu A Hora da Estrela aí, aquele livro, a Clarice Lispector, se não me engano. Cara, aquele livro foi uma absurda expansão da minha capacidade imaginativa. Por quê? Porque o livro é muito chato. Começa por aí, o livro é bem chato. Mas o livro conta uma história de uma coisa que eu nunca vou sobreviver. Nunca sobreviver, não, que eu nunca vou viver. Né? De uma mulher que supostamente se julga feia. Eu nunca vou passar por isso. Eu não sou mulher, sabe? Como é que eu vou saber como é que é? Eu nunca vou saber, mas eu começo a entender como ela pode se sentir lendo aquele livro, e aí quando eu receber uma mulher com baixa autoestima no meu consultório, eu vou saber como conversar com aquela mulher, eu vou saber entender, imaginar o que ela tem. Legal? Então isso é muito importante. Mas para isso, voltando, eu estou fazendo muitos saltos lógicos, isso é coisa de Typeform. Voltando, para que a gente tenha empatia, nós temos que ter diálogos e não monólogos. O que são diálogos e não monólogos? Né? É dialética e retórica. A dialética é dia 2. Diálogo, logos, vem de lógica, né? De ter um raciocínio concatenado. E um diálogo é um raciocínio concatenado dividido entre duas pessoas. Para eu ter um diálogo, eu tenho que ouvir o que a outra parte está falando, e aí sim ter uma reatividade para falar sobre aquilo que a outra pessoa está falando e a gente criar uma conversa. O monólogo é o famoso líder que só fala. Ou o médico que não escuta o paciente. O paciente entra, aí o médico fala assim, o que você tem? Aí ele fala assim, dor na barriga. Então tá bom, olha só, você vai usar um Buscopan aqui, você vai usar uma dipirona e pode ir para casa, bebe bastante água, se tiver diarreia, bebe água e pode comer normal. Isso é um monólogo. Aquele paciente tem doença de Crohn. Vai morrer. Por quê? Porque você não tem a capacidade de dialogar. Médico tem que dialogar. Médico tem que ouvir paciente. Não tem jeito, pessoal. Se você não gosta de ouvir paciente, vá para alguma área da medicina que não tenha tanto contato com o paciente. Patologia. Até a radiologia para ti vai ser problema. Né? Em algumas áreas aí. Então, crie diálogos e não monólogos. Fortaleça a relação para que as pessoas tenham confiança para falar. Então você fala assim, olha só, pode falar a verdade. Eu quero ouvir a verdade. Se a verdade doer em mim, é porque era para doer a verdade. Não precisa só avisar, não. Pode falar. A pessoa tem confiança de falar o que ela sente de verdade. Isso é muito legal. Isso já mostrou cientificamente que isso traz resultados. Na pesquisa do efeito Hawthorne, que eu falei com vocês na aula passada, em liderança aula 1, o efeito Hawthorne foi uma pesquisa feita em 1928 a 1932, né? Eu tenho quase certeza. Não tenho certeza aí da data, mas foi nessa época aí, porque eu lembro que quebrou por causa da quebra da Bolsa de Nova York de 29, mas no qual eles pegaram as pessoas lá, os colaboradores, os funcionários, mudaram a luz da sala dos funcionários, fizeram um grupo controle sem luz, e os funcionários que tinham a luz mudada trabalhavam mais, aumentavam a produtividade. Por quê? Não era por causa da luz. Tentaram até ver se era por causa da luz. Não. Era porque aqueles funcionários sentiam que a empresa se importava mais com eles. Depois, eles fizeram uma parte que era chamada sala de entrevista, no qual eles recebiam os funcionários para que os funcionários falassem sobre eles, sobre a vida deles. Olha que legal. E aí vem esse ponto aqui de baixo. Nisso, a gente pode verificar, analisar pontos que podem mudar a vida dos pacientes ou dos colaboradores. Então, são alternativas, são coisas pequenas, do ouvir, do saber. Às vezes tem um funcionário lá que na segunda de manhã ele não consegue trabalhar, mas na sexta-feira à noite ele consegue dar mais. Sexta-feira no final do expediente ele consegue dar mais tempo. Tem paciente que ele fala, doutor, vou ser sincero para o senhor, esse remédio eu não tomo. Por quê? Porque aí você começa a mudar a vida das pessoas de verdade, que você está escutando as pessoas. Senão você não muda nada. Senão você fica enxugando gelo e parece que você está influenciando, você sente que está influenciando alguma coisa, mas você não está influenciando nada, porque não traz resultado. Para ter resultado tem que ter influência. Certo? Beleza. Vamos lá, galera. Agora mais 2 características de liderança para a gente caminhar para o final aí, porque senão eu vou ficar falando 1 hora aqui de liderança. Eu gosto muito desse tema. Pessoas perfeitas destroem sonhos. O que é isso?
Quando você quer contratar um secretário, secretária, um funcionário, ou qualquer outra pessoa, você quer lidar com amigos, você quer lidar com pessoas que estão à sua volta, entenda uma coisa. Para a vida de vocês, galera, para a vida de vocês, pessoas erram. É um saco, é chato, vão errar com a gente, vão fazer cagada. Vai ser o paciente que vai falar, doutor, tomei o remédio inteiro de uma vez, quase morri. Vai acontecer, pessoas erram. E essa é a realidade. A realidade é que as pessoas vão errar. E a gente tem que estar preparado para isso. Está preparado para lidar com o paciente que erra, tem que estar preparado para lidar com o enfermeiro que erra, tem que estar preparado para lidar com situações erradas, com situações, cada dia mais a gente vê isso, né? Situações de gestão erradas, que acabam destruindo a vida de muitas pessoas. A gente vai ter que lidar com isso. E quando a gente for trabalhar com essas pessoas, quando a gente for contratar principalmente pessoas, é interessante que você pergunte para essas pessoas, olha só, você tem algum defeito? Vocês vão reparar que tem muita gente que não tem defeito. Essas pessoas que não têm defeito, elas são supostamente perfeitas, né? Porque perfeito é algo que não tem defeito, né? São coisas, são palavras, inclusive, com o mesmo sufixo ali, né? Tem parte da mesma origem, né? Mesma etimologia, perfeito e defeito, né? Essas pessoas perfeitas, como elas não têm problema nenhum, quando elas começam a trabalhar, os defeitos aparecem, elas destroem tudo. É incrível. O Cláudio Fernandes Araoz, se não me engano o nome dele, Aragão Araoz, ele é considerado um dos melhores chefes de RH do mundo, dos maiores influenciadores nessa área na história, professor de Harvard e tudo. Eu tive uma masterclass dele um tempo atrás, e ele falava isso, se eu for contratar um funcionário, ou se eu for contratar uma pessoa, essa pessoa for perfeita, não tiver feito nada de errado, eu não contrato, porque se ela é perfeita, é ela que abre a empresa dela, porque ela é tão sinistra assim, né? Não tem jeito. Seres humanos vão errar. Então, pessoal, entenda uma coisa, se você está lidando com pessoas que erram, com pessoas que aceitam o erro e pedem desculpa para você, ali você tem um ambiente que pode crescer, ali tem um ambiente que você pode ser líder, ali tem um ambiente que pode ter resultado. Se você só tem gente perfeita, das duas uma, ou você não está acessando os defeitos, não está acessando os erros, ou outras pessoas estão escondendo de você. Beleza? Então, pessoas perfeitas destroem sonhos. As pessoas vão errar. O que nos pode fazer de garantia, como bons líderes, todo mundo que vai sair daqui vai ter uma capacidade de liderança diferenciada, graças a Deus, tenho certeza disso, é entender que as pessoas erram. E aí sermos empáticos e tentarmos resolver o problema ao invés de focar no problema. A gente vai focar na solução. Legal? Um bom líder, ele foca na solução. E se ele tiver que focar no problema, ele abraça o problema para focar na solução. Tem um livro que chama 100 Dias Entre o Céu e Mar, do Amir Klink. Agora, na pandemia, esse livro foi lançado em audiobook pela Companhia das Letras. Era gratuito, está no Spotify. Quem quiser aí me pede lá que eu mando nos grupos, etc. É um livro sensacional que o Amir Klink conta como ele atravessou o Atlântico. Primeira pessoa a atravessar o Atlântico num barco a remo. Olha que bizarro. Ele veio da África até o Brasil num barco a remo. O Amir Klink, eu falei do livro, né? Esse livro é muito bom, quem quiser eu disponibilizo lá o link do Spotify, não tem problema nenhum. Mas eu falei dele por quê? Porque depois que eu li esse livro eu fiquei apaixonado. Eu falei, cara, que cara genial, que pessoa fantástica, fantástica. Que bizarro, assim. E aí eu fui ver várias entrevistas dele. E numa das entrevistas dele, ele fala o seguinte, eu percebi que a maioria dos caras que tinham tentado e tinham morrido, ou tinham tido problema durante a viagem, eles tinham tido o problema quando o barco virava. O virar do barco era o problema. E aí eu pensei, vou fazer um barco que não vira. Olha a ideia dele, né? Vou fazer um barco que não vira. Que isso é o normal. A gente vê um problema, né? A gente vê um erro, a gente vê uma falha, a gente quer passar pelo lado da falha, por volta da falha, por cima, por baixo. A gente não quer passar na falha, né? Às vezes o erro é o caminho, não tem jeito. Aí ele virou e falou assim, cara, se não me engano foi até um engenheiro de barco dele, que virou o engenheiro naval dele, que falou assim, olha só, não. A gente tem que criar um barco que consiga virar e voltar ao normal. Olha que sacada. O problema, na verdade, não era um problema. Ele era um caminho para a busca da solução. Então, se a gente trabalha com pessoas, se a gente trabalha com situações que a gente não tem controle, a gente tem que estar preparado para as soluções dos problemas que serão trazidos. Certo? E como um líder é reconhecido como um líder? Sendo presente. O Woody Allen tem uma frase que 80% do sucesso consiste em aparecer, em estar ali.
A minha frase, minha corruptela disso é: galinha que não canta vai para corte. Galo que não canta vai para corte, galera. Galo tem que cantar. O boi só engorda os olhos do dono. O líder tem que estar presente na equipe para que a equipe se sinta aceita, se sinta bem recebida, para que a equipe tenha, vamos dizer assim, um referencial quando tiver um problema. Porque qual é o pior dos cenários? Você ter uma situação, um problema, e na hora que você for resolver, você precisar da ajuda para resolver, você olha para o lado e cadê uma pessoa que possa te ajudar? Você está sozinho, você está sozinha. Isso é um baita problema. Isso é uma situação bastante ruim. Já aconteceu várias vezes comigo em CTI, plantão de pegar paciente ruim, só ter eu e só ter eu, meu amigo. E chorei, vambora, e vai ter que acontecer. E a gente começa a ganhar inteligência emocional nessa situação. A gente começa a lidar com tanta situação ruim, você vai aprendendo a lidar, você vai ganhando casca. Mas se você é um bom líder, como eu tive alguns, nessas situações eu mandava mensagem pro cara e o cara respondia de madrugada. Para falar assim: olha só, Felipe, nessa situação aí que você tá, você pode chamar tal cara de tal setor que ele pode vir te ajudar. Por quê? Porque um líder, ele é um escape, ele é um esteio, ele é uma pessoa para dar sustentação para o serviço, para o sistema. Então, se vocês forem líderes um dia, sejam presentes, pessoal. Nada pior do que um líder ausente, nada pior do que um líder que deixa a coisa correr frouxa. É a mesma coisa o médico. Vocês vão reparar que o médico que é presente para os pacientes é o médico que sempre vai ter pacientes. Como assim? Essa semana mesmo, a paciente minha que tem um quadro psiquiátrico associado, mandou a mensagem dizendo que tinha usado o remédio para insônia na primeira noite, não tinha dormido e queria já trocar o remédio. Que tinha lido a bula, isso. E eu cometo eu não sei se é uma negligência de deixar o meu telefone com os pacientes. É uma coisa que é muito discutível, mas eu tenho alguns pacientes que eu deixo meu telefone com o paciente, não tem problema nisso. E aí, cara, tive que ajudar o paciente, falar com ela: não é assim, calma, vamos ter calma e elegância. Então, o médico, como ele assume uma posição de líder, mesmo que ele não queira, que essa é a parada, que não explicam na faculdade para o médico tem uma liderança social, uma liderança ativa, uma liderança principalmente quando está com o paciente. Mesmo que ele não saiba disso, ele precisa ser líder. Então, ele vai ter que saber se virar, e eu estava presente, ajudei a paciente que vai voltar muito provavelmente. Certo? Galera, então vou abrir para perguntas. Essa foi a aula de liderança, a aula 2. E estou abrindo aqui o microfone e vou parar de dividir a tela. Alguma dúvida, pessoal? Estou sem nenhuma dúvida hoje. Eu tenho. Fala aí, Larissa. Então, um líder, para ser líder, ele precisa ter apoio, certo? Ele precisa sempre ter algo que se deu ruim, ter alguém para acudir. E o líder, ele é visto como líder em todos os papéis sociais que ele performa? Não só, por exemplo, o médico, ele é líder quando está com o paciente. Mas aquele médico é uma persona, certo? Eu tive contato, ele está sendo construído como uma persona. Mas quando ele chega em casa, ele não é visto, muitas vezes, como líder. Então, um bom líder, ele é visto como líder em todos os lugares? Não. Essa é uma característica muito interessante. A gente tem que ter flexibilidade reativa em relação ao local que a gente está. Por exemplo, na sala vermelha, eu tenho que ter um papel de liderança, porque é minha função. Mas na JJ Mentoria, que eu sou professor, eu não sou líder. Eu não tomo condutas. Eu executo o que me é pedido para ser executado. Obviamente que as pessoas que trabalham comigo, que precisam de uma liderança, de alguma coisa assim, eu estou ali. E eu vou exercer esse papel caso necessário. Mas o meu papel ali é de formular o material didático que os alunos têm a aula, gravar a aula e ajudar nas perguntas de neuro que às vezes o pessoal tem dúvida. Mas tem uma característica que é muito interessante. Mesmo que eu nunca tenha dito: olha, pessoal, qualquer dúvida pode me mandar, etc. Os comentadores de questão, eles me ligam, falam assim: Haber, olha, eu tô com uma dúvida aqui de neuro, cara, tem como você me ajudar? Por quê? Porque eles já criaram o costume de que eu tô ali para eles. Eu tô ali para eles. É isso. Tá ali para eles. Muitas vezes. Então, o líder tem que ter flexibilidade reativa, Larissa. Tem momentos em que a gente vai ter que ser líder, tem momentos em que a gente vai ter que ser liderado.
E não há nenhuma vergonha nisso, nada diferente. É só a gente saber lidar. Tem inteligência, né? Tem inteligência emocional para lidar com isso. Por isso que inteligência emocional e soft skills são tão importantes para o sucesso a médio e longo prazo. Perfeito, então. Obrigada. Nada. Você olha, quer ver? Muito interessante. Quando eu e Miguel, quando o Miguel me chamou para trabalhar com ele na Sala Vermelha, eu tracei os dois perfis, né? O Miguel foi meu cliente de coaching, então eu tenho o perfil dele já há muito tempo. E eu sabia que o meu perfil do Miguel são muito parecidos. Muito parecidos. Aí eu falei, cara, isso tem uma chance muito grande de dar conflito. Porque os dois têm muita a liderança é muito grande no perfil, né? Assim, nas características do negócio lá, da ferramenta. Só que eu respeito tanto o conhecimento do Miguel, que quando ele fala, quando ele transmite a posição dele, mesmo que em alguns momentos eu vá discordar, eu me recolho, escuto, presto atenção. E muitas das vezes o que eu falava, eu ia falar uma coisa, ele fala completamente o oposto, só que o oposto faz mais sentido. Se faz mais sentido, me recolho, não tem problema nenhum. Porque o objetivo, o todo ali, aquela relação, ela tem como intuito que a gente atinja um objetivo. Se o objetivo vai ser atingido, não importa protagonismo, não importa quem está ali, quem deu a ideia, tem muito isso, né? Quem deu a ideia. Não, o que importa é o objetivo. E para a gente atingir esse objetivo, a gente tem que migrar, às vezes, a posição de liderança. É igual o paciente. Pô. Tem paciente que fala assim, tem paciente que ele quer mandar no médico. Tem. E eu tenho muitos. Eu tenho muitos. E não tem problema nisso. É só você ir conduzindo com calma. Vamos lá, pessoal. Mais alguma dúvida? A Arquisa falou que hoje não teve dúvida nenhuma, Arquisa. Vou parar de gravar aqui, tá, pessoal? Para a gente abrir agora as dúvidas mais... Fica mais tranquilo. Vou parar aqui.